Vamos à segunda parte dessa gravação para Arujá. Estamos na questão 21. Depois dessa, a gente já vai entrar na parte de legislação municipal, tá? Vamos lá. 21. No parecer CNE-CB, né, Conselho de Educação Básica, 20/2009, sobre diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Fica claro que o objetivo do infantil é definitivamente, coloquei bem claro para vocês, cuidar e educar. Não vai aparecer para vocês assim, nítido, né? Eu que coloquei para vocês associarem, tá? Que o objetivo da educação infantil é cuidar e educar. Por isso, a gente vai agilizar essa questão aqui. A alternativa correta, letra B de bola. Não separar o cuidado do educar. Lembra que eles são indissociáveis? Indissociáveis significa que não se separam. Então, não separar o cuidado do educar da criança e sim sincronizá-los, caminhar juntos nas práticas diárias dos professores e comunidade escolar. Então, essa é a alternativa correta. O restante está falando que é para separar o cuidado e educar, que é para priorizar o cuidado e não educar, que é para priorizar o educar e não o cuidar. Enfim, o correto é trabalhar as duas com os alunos, tanto cuidar quanto educar, ok? Então, a alternativa correta da 21, B de bola. 22. Essa 22 é sobre... qual que é que caiu lá para vocês? Acidentes. Primeiros socorros. Isso, obrigado. Nossa, a palavra já fugiu. Deixa eu colocar aqui para vocês que é sobre primeiros socorros, para poder associar aí. Então, vamos lá. Em uma confraternização da escola, um dos alunos sofre queda, bate a cabeça, que pode acontecer, e logo após começa a ter convulsões, né? Onde o professor fica desesperado. Isso é verdade, né? A maioria. Assinale a alternativa correta sobre os procedimentos a serem adotados. Então, o que eu faço? Lógico que o aluno vai para o hospital, aquela coisa toda, mas o que eu faço naquele momento? A. Abrir a boca e tentar desobstruir a garganta. B. Bater nas costas para desobstruir as vias aéreas. C. Administrar água com açúcar. D. Aguardar a convulsão acabar sem a necessidade de acionar o serviço de emergência, né? E E. Lateralizar a cabeça. O que é lateralizar? Colocar a cabeça inclinada, tá? A fim de evitar que aspire secreções. Essa é a alternativa correta. Por quê? Porque ele sofreu uma queda, ele bateu a cabeça e tá tendo convulsão. Convulsão, vai sair espuma da boca dele, né? Ele vai ficar agitado, vai ficar... Então, o que acontece? O correto é colocar a cabeça de lado, né? Por isso é lateralizar. Colocar a cabeça de lado para que ele não engula a secreção, a saliva, ok? E, lógico, levar para o hospital, chamar a emergência, né? Claro, ok? Mas de imediato é a letra E. Colocar ele com a cabeça de lado, né? Para ele não aspirar a secreção, ok? Vamos lá. 23. Aqui eu vou direto porque nós já tivemos perguntas sobre o ECA, né? Para não ficar repetitivo. Então, sobre o ECA, tá dizendo aqui, ó. Direito de ser respeitado por seus educadores? Correto. Igualdade de condições para acesso e evasão escolar? Errado. Porque é igualdade de condições para acesso e permanência e não evasão. Aqui tá falando que igualdade para parar de estudar, né? Evasão é não ir mais para a escola. E direito de excluir critérios avaliativos? Errado. A lei fala direito de contestar sobre critérios avaliativos e não excluir, ok? Então, a única correta aqui é a 1. A 1... Então, apenas o item 1 é verdadeiro. É a alternativa correta, letra A. Ok? Vamos lá.
É a correta que estão pedindo? É, né? Tá. Vamos lá. 24. Então, aqui já é sobre leis municipais de Arujá, tá? A lei orgânica para vocês cai, eu não lembro. Lei orgânica, funcionário público cai. Bom, mas enfim, vamos fazer. De acordo com a lei orgânica do município de Arujá, o município aplicará anualmente. Então, essa questão é aquela que fala assim, ó. O governo, eles recebem, vamos relembrar a lei federal primeiro. O governo, ele recebe uma verba para distribuir para as escolas, para a educação, certo? Os impostos arrecadados, né, do povo, é destinado uma parte para educação. Então, a lei federal, ela diz que é 18% no mínimo para a União, que seriam, por exemplo, escolas federais, e 25% para as escolas estaduais, municipais e Distrito Federal também entra, tá? E a lei de Arujá é igual à lei federal, eles não mudaram. O único município que mudou assim, aumentou, foi o de São Paulo, Prefeitura de São Paulo. O mínimo que a lei federal pede é 25% e o município de São Paulo, eles dão 31%. No caso do município de Arujá, continua a mesma coisa. A lei federal determina 25%, então a lei municipal de Arujá permanece 25%, tá? Então, a alternativa correta aí é a letra C. Letra C, olha lá. 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, é 25%, a palavra é mínimo, não é máximo, porque a prefeitura de Arujá poderia dar mais do que 25%, não estaria errado. Desde que transfira 25% no mínimo para as escolas, né? Para manutenção, para tudo, ok? No município. E aí, 25%. Vamos lá. 25. De acordo com o artigo 48 do Decreto 6.666 de 2016, que é sobre o regimento comum das unidades escolares municipais de Arujá, os resultados do processo seletivo, do processo de avaliação contínua terão a periodicidade e serão expressos da seguinte forma na educação infantil. Então, vamos relembrar aí sobre este documento que foi passado para vocês do regimento. Então, assim, aqui a pergunta é sobre avaliação. Qual é a avaliação que é feita nas escolas municipais de Arujá, uma avaliação interna, né, que é elaborado e dado nas escolas municipais de Arujá, na educação infantil. E qual é a pergunta mais? E o tempo, de quanto em quanto tempo que é aplicado essa avaliação aí nos alunos da rede municipal de Arujá. A alternativa correta é a sigla FADA. Não tem como vocês esquecerem. FADA, ó. FADA. FADA significa Ficha de Avaliação de Desempenho do Aluno, tá? FADA. E é bimestral. De 2 em 2 meses é aplicado essa avaliação para os alunos de Arujá. Não pode esquecer, tá? É bimestral, de 2 em 2 meses, e o nome dessa avaliação é FADA, Ficha de Avaliação de Desempenho do Aluno. Não pode esquecer, hein, gente? Pelo amor de Deus, ok? Eu tô indo direto para dar tempo, tá? 26. Tendo como objetivo auxiliar a educação e os professores na definição e no planejamento de suas atividades curriculares, nascem os parâmetros curriculares nacionais, que está na bibliografia também. Qual é a base metodológica proposta neste documento? Quando nós falamos sobre
Parâmetros curriculares têm a ver com currículo. O nome já diz, parâmetros curriculares nacionais. Tá? Então, currículo. Qual é a base metodológica proposta nos currículos, nos parâmetros? A. Desenvolvimento de competências e habilidades diretamente relacionados ao estudo de cada conteúdo. Então, as palavras-chave são competências e habilidades. Palavra-chave das PCNs, dos PCNs, palavra-chave das diretrizes curriculares, palavra-chave de currículo, de BNCC, né? São palavras-chave sobre currículo em geral, tá bom? Então, a alternativa correta é a única que fala de competências e habilidades aqui. Cadê? Tá? O resto é pegadinha, é a A, ok? A. 27. PPP também está na bibliografia de vocês, tá? Sobre o PPP, Projeto Político Pedagógico. Lembrando que o Projeto Político Pedagógico é a identidade de uma escola. Cada escola tem que ter o seu PPP individual, não pode ser copia e cola de outra escola. E é elaborado no coletivo, tá? Da escola. Então, a alternativa correta aí sobre o PPP, letra D de dado. Cada escola pode elaborar o seu, de acordo com seus interesses, dos seus alunos, da comunidade na qual está inserida. O que vem no PPP? O nome da escola, quanto tempo ela está inserida, né? Quantos períodos são atendidos naquela escola, quantos professores, quantos alunos, quantos projetos, qual é o projeto, a parte pedagógica, a parte de manutenção, a parte de infraestrutura, o que tem na escola, se tem quadra, se tem sala de informática, se tem biblioteca, ou seja, tudo sobre a escola, ok? Então, 27D de dado. 28, também lei municipal. De acordo com a Lei Municipal 2.488 de 2012, que é o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do município de Arujá. No artigo 87, no parágrafo 3º, diz: os docentes que atuam nos Centros Municipais de Educação Infantil, com classes ou turmas de 0 a 3 anos. Ou seja, SEI, né? A gente fala como SEI. No caso aí é CEMEI, né? Que a gente fala, CEMEI. 0 a 3 anos, ou seja, creche, ok? A pergunta é sobre férias, sobre o recesso. Lembrando, quando a gente fala de creche, a creche não para, tá? Creche não para. Revezam-se os professores, revezam-se os funcionários, a creche não para. O que para, né? O que normalmente para a pré-escola para, por exemplo. Pré-escola, ensino fundamental para, mas a creche não para. Se a creche não para, deve ter um acordo aí para a saída das férias, tá? Então, o que acontece aí? Se fosse pré-escola, se fosse ensino fundamental, por exemplo, janeiro é férias, julho é recesso, tudo bem? Só para vocês não caírem nas pegadinhas. Agora, como é creche que está perguntando, creche não para. Então, o que eles fazem na creche? Letra A, recesso em forma de revezamento, organizado pela direção da escola, pois os alunos neste nível de ensino não gozam férias escolares completas no mês de julho. Porque assim, não é férias, né? O normal, em janeiro, férias, em julho, recesso, tá? É assim no geral. Mas, como a creche não para, então é feita uma escala de revezamento, tá? Revezamento. Mesmo sendo em julho, não para, tá? Não para. Então, 28A. 29, de acordo com o artigo 11 da LDB, os municípios, responsabilidade dos municípios. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, ou seja, eles podem fazer leis municipais para o seu município? Sim, podem, tá certo. Autorizar, credenciar, supervisionar os estabelecimentos do seu ensino? Sim, é obrigatório que eles façam,
Exercer ação redistributiva em relação às escolas, sim, eles têm que distribuir materiais, alimentos, tudo, né? Então, os 3 são responsabilidades do município, 1, 2 e 3. Então, a alternativa correta, todos os itens são verdadeiros, ok? 29, 30. Vamos lá. De acordo com o artigo 3º da LDB, o ensino será ministrado nos seguintes princípios, exceto a letra A, unidade de ideias, não é unidade de ideias na LDB, é pluralidade de ideias, nós não pensamos iguais, então não pode ser unidade de ideias, todo mundo pensa igual? Não, então é pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, o exceto, tá? O restante está certo nos princípios. Valorização da experiência escolar está certo. Respeito à liberdade e apreço à tolerância está certo. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola está certo. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais também está certo. A única errada é a A. 31. De acordo com o artigo 54 do ECA, vamos direto ao assunto. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições estruturais da escola, tá errado, tá? Porque não é da escola, é as condições do aluno e não da escola, tá errado. Acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade econômica de cada um? Não, não é a capacidade econômica de cada um, tá errado. Atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 5 anos? A 3 está correta. Então, se só a 3 está correta, a alternativa correta é a letra C. Ok? Letra C. 32. Vamos lá. Segundo a LDB, no artigo 2º, a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade. Gente, isso daqui é importante, normalmente cai no concurso, né? Quais as finalidades da educação, ou seja, quais os objetivos da educação? Tanto na LDB, quanto na Constituição, quanto no ECA, quanto na BNCC, enfim, em todos os documentos, as finalidades são as mesmas, tá? São 3. Letra B, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Gravem bem isso, porque só existem essas finalidades. Pode mudar uma palavrinha ou outra, né, conforme a lei, mas as finalidades são as mesmas. O restante que está falando aqui não são finalidades, né? Eles misturaram com os princípios para vocês confundirem. A única que apresenta as finalidades é a B, ok? B de bola. 33. No artigo 4º da LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia D. Então, qual a idade da educação básica obrigatória? É dos 4 aos 17 anos, ou seja, começa na pré-escola a obrigatoriedade e vai até o ensino médio. Então, letra D de dado é a correta, tá? Porque lembra-se, a creche não é obrigatória, tá? Creche não é obrigatória. É obrigatório o governo oferecer, mas não a matrícula. Então, por isso que é dos 4 aos 17, tá bom? Não pode esquecer isso, normalmente cai também na prova. Vamos lá. 34. Segundo a LDB, no artigo 12, os estabelecimentos de ensino respeitadas as normas comuns do seu sistema de ensino entre as incumbências. A questão 34 está perguntando quais as incumbências, as responsabilidades da escola, tá? Da escola. Então, vamos lá. 1. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como a execução da proposta pedagógica da escola. Está correto. Os pais têm direito de saber sobre a frequência do seu filho, têm o direito de saber sobre como o seu filho está, o rendimento dele na escola, e assim como saber o que ele está aprendendo na escola. Está correto. 2. Notificar o conselho do município, conselho tutelar do município, relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual. Correto. O aluno chegou a 30% de faltas, não foi justificado, a mãe
A mãe continua deixando a criança faltar. Vai ser encaminhado para o conselho tutelar. 30%, está correto. 3. Promover medidas de conscientização, de prevenção, de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying no âmbito das escolas. Sim, é verdade. É um dos artigos aí, está no artigo 12, aliás, e é uma das incumbências da escola, né? Fazer toda essa medida para acabar, diminuir, né? Para que não aconteça o bullying. E 4, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Sim, porque a maioria dos alunos querem resolver na briga, na confusão, né? No conflito geral, ok? Então, todas estão corretas conforme a LDB, são incumbências das escolas. Então, a alternativa correta D de dado, todas estão corretas. 1, 2, 3 e 4. Ok? 35. Artigo 13. As incumbências dos professores normalmente caem. Vamos ver se todas essas são incumbências dos professores, ok? Professor, vamos lá. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Certo, o professor tem que participar. 2. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, do estabelecimento de ensino. Sim, está correto. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Correto. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Correto. Ministrar. Se tivesse assegurar, estaria errado. Quem assegura é a escola, quem ministra é o professor. Ministrar os dias letivos e as horas-aulas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Correto. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Correto. Né? Trazer a família para dentro da escola. Correto. Todas estão corretas. Então, letra D de dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todas estão corretas. 36. No artigo 31 da LDB, estabelece que aqui está falando sobre avaliação por acompanhamento e registro, carga horária mínima 800 horas, 200 dias, que a jornada parcial é de 4 horas e a jornada integral no mínimo 7 horas, que a frequência é 60% e que tem direito à documentação, né, para verificar os processos de desenvolvimento e aprendizagem. Do que eu estou falando? Estou falando da educação infantil. Estou falando sobre a educação infantil, tá? Várias dicas aqui, ó. 60% é só no infantil. 4 horas no mínimo, 7 horas é infantil. Avaliação por acompanhamento e registro é no infantil, tá? Então, a alternativa correta, letra A. 37. Vamos à questão 37, vai até 46, tá? O objetivo da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como objetivo o acesso, a participação, a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Ou seja, esses são os alunos público-alvo da educação especial. Nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais, garantindo. Então, vamos ver se o que eles estão colocando está dentro deste documento. Esse documento não é a LDB, não é o ECA, é um documento específico para a educação especial. Ou seja, não é só para a escola, tá? É geral. 1. Transversalidade da educação especial, desde o infantil até o superior e o AEE. Correto, tá? Esse documento não fala só da educação básica, é de tudo que o aluno da educação especial precisa. Ele tem direito ao infantil, tem direito ao fundamental, tem direito ao médio. Se ele tem condições, ele pode ir para o nível superior e ele tem o direito ao AEE, atendimento educacional especializado do contraturno escolar. É direito. 2. Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados de ensino, tem direito. Formação de professores para o AEE e demais profissionais da educação para inclusão escolar. Sim, eles têm direito aos professores especializados na área.
4, participação da família e da comunidade, importante para o desenvolvimento, para a aprendizagem deles. A família tem que participar, correto. 5, acessibilidade em todas as áreas, não só na educação. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, mobiliário, equipamento, transporte, comunicação, informação, eles têm direito a tudo, né? Não pode ter barreiras que impeçam eles, ok? Exemplo de uma barreira na escola, por exemplo, uma escola que não tenha elevador, que não tenha rampa, né? Se é um aluno, por exemplo, que utiliza a cadeira de roda, né? Então, é acessibilidade de todas as formas. E articulação intersetorial na implantação de políticas públicas. Por que eles falam intersetorial? Quando a gente fala de educação especial, não se refere só à Secretaria de Educação, à saúde, ao transporte, ao lazer, né? Então tem que ter essa parceria aí para fazer políticas públicas para atender o público-alvo da educação especial. Então, todas estão corretas. Todas é a alternativa B de bola. Todas estão corretas. Tá? B de bola. Vamos para 38. Vamos lá, 38. A BNCC, também acredito que vai cair para vocês. A BNCC é um documento que determina os conhecimentos e habilidades essenciais que devem garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. A respeito do assunto, conforme a última versão desse documento, considere as seguintes afirmativas. Vamos lá. 1. A BNCC tem como um dos seus marcos legais o artigo 205 da Constituição, que reconhece a educação como um direito fundamental de todos e um dever compartilhado entre Estado, sociedade e família. Correto, porque a base, para poder fazer a BNCC, eles tiveram que verificar as demais leis, e a primeira é a Constituição Federal, está correto. 2. Conforme a BNCC, as decisões pedagógicas devem considerar o desenvolvimento de competências, verdade, com indicações claras sobre o que os alunos devem saber e sobre o que eles devem saber fazer. São 2 saberes aí, né? Saber, teoria, saber fazer, prática, correto. 3. A implementação da BNCC deve levar em conta a diversidade cultural, social e econômica dos estados brasileiros, possibilitando que cada instituição de ensino construa o seu currículo de forma independente e autônoma, usando como base somente as necessidades da comunidade local e qual atende. Mentira, né? Porque já existe a BNCC para que sigam, né? Então, se deixar cada escola, imagina cada escola construindo o seu próprio currículo, aí não precisava ter a BNCC, não precisava ter nada, né? Então, está errado a 3. 4. Considerando que a educação básica deve propender a formação ao desenvolvimento humano, a BNCC defende explicitamente o compromisso com a educação integral. Está lá na BNCC. Ela defende a educação integral, ela defende a equidade, ela defende a educação inclusiva, tá? Está lá, está certo. A única errada é a 3. Então, 1, 2 e 4 são as corretas, tá? São as corretas. 39, também sobre BNCC. Sobre a BNCC, homologado em 2017 pelo MEC, não é correto. O que não é correto sobre a BNCC? A contribuição mais significativa da BNCC é a de substituir os currículos. A BNCC não é currículo. E a ideia dela não é substituir currículo. Tá? A função dela não é substituir, já existe o currículo, né? Então, ela não vai substituir nada. Ela vai complementar, suplementar. Os outros tá tudo certinho sobre a BNCC, ó. Determina os conhecimentos e as competências que os estudantes devem desenvolver ao longo da escolaridade. Princípios éticos, políticos e estéticos, tá certo. A BNCC tem o propósito de contribuir com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, tá certo? Palavras-chave de concurso. Ó, tanto os princípios, palavras-chave, como a construção dessa sociedade
são todas palavras-chave, justa, democrática, inclusiva. A D fala que é um documento normativo, tá certo? A E fala que a BNCC, a função da BNCC é contribuir com a superação da fragmentação, tá certo? Tudo isso que eu estou falando, vocês têm na parte da introdução da BNCC. Quem estudou, tá lá na introdução da BNCC, todas as introduções, ok? 40. Aqui, gente, eu não vou ler, tá? Aqui conta tudo sobre a história da BNCC, do infantil. Copia e cola do que está na BNCC do infantil, tá? Aí a gente vai direto na pergunta. Aqui é a história toda. A pergunta é, o que eles querem? Relacione a primeira com a segunda coluna. Relacionar o quê? Os 5 campos de experiências. Então, a coluna 1 tem o o eu e o outro nós. 2, corpo, gestos e movimentos. 3, traços, sons, cores e formas. 4, escuta, fala, pensamento e imaginação. 5, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Esses são os 5 campos de experiências. O eu e o outro nós, eu vou lembrar de identidade, de responsabilidade, de autonomia, cuidar do corpo, né? Se conhecer. O 2, nós vamos associar a educação física, corpo, gesto e movimento. Traços, sons, cores e formas, nós associamos a arte. Arte como um todo, artes visuais, dança, teatro, música. Escuta, fala, pensamento e imaginação, nós associamos à língua portuguesa. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, nós podemos associar, por exemplo, matemática, ciências, história, geografia, tá? E daí, gente, o que acontece? A BNCC, ela faz isso, ó. Coloca siglas. Por exemplo, o eu e o outro e o nós são as 2 letras iniciais de cada campo de experiência. Por exemplo, o eu e o outro e o nós, a sigla é EO, ó. E-O, eu, outro. É só as 2 primeiras letras, tá bom? Eu. Corpo, gesto e movimento, CG. Corpo, gesto. Traços, sons, cores e formas é o TS. Traço, som, as 2 primeiras letras. EF, escuta, fala, pensamento e imaginação, é as 2 primeiras. Escuta, fala. E ET, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. As siglas são as 2 primeiras iniciais de cada campo de experiência. O que eles estão pedindo? Para relacionar qual se refere a qual aqui embaixo, na segunda coluna. Então, tem 2 formas de vocês identificarem. Ou vocês vão pela sigla, ou vocês vão pelos dizeres, tá? Ou vocês identificam, vou fazer das 2 formas, tá? A primeira eu vou fazer conforme a sigla que aparece. Ó, EI significa educação infantil. Tudo aqui é sobre educação infantil, tá? EI, todas. Porque já falou no enunciado que era sobre educação infantil, tá? O que vocês vão identificar? As iniciais. Então, aqui, ó, ET, EF, TS, CG, EO. Se vocês forem só pela sigla, vocês já vão saber. ET, ó, ET é o 5. EF é o 4. TS é o 3. CG é o 2. E EO é o 1. Pronto, já respondi. Se for pelas siglas. Mas daria para fazer sem ser as siglas, de outra forma? Porque vai que eles não coloquem as siglas para identificar. Dá para fazer? Dá. Se eu ler, eu também consigo. Tá? Olha lá. Manipular materiais diversos e variados para comparar diferenças e semelhanças. Exemplo citado no documento. Então, quando eu falo de materiais, diferenças, semelhanças, eu posso falar da matemática, por exemplo. Então, seria o 5º campo de experiência. É o 5, de qualquer forma. Ó,
Produzir histórias. Eu vou lembrar do português. Se eu lembro do português, eu vou lembrar do escuta, fala, pensamento e imaginação. É o 4. Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Ó, sons, TS, é o 3. Olha lá. Deslocar seu corpo no espaço, CG, corpo, gesto e movimento, é o 2. E o último só vai sobrar o eu, o outro e o nós mesmo. Mas aqui, ó, imagem positiva de si, né? Então, é o eu, o outro, nós. Então, ou vocês vão identificar pelo que está escrito e fazer uma associação, ou vocês vão identificar pela sigla. A alternativa correta, 5, 4, 3, 2, 1, letra C é a correta, ok? 41, já está terminando essa parte. Aqui, gente, nessa pergunta da 41 sobre o infantil, está perguntando sobre a BNCC. O que está perguntando? Na BNCC, dentro de cada um desses campos, existem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são atrelados a 3 grupos etários. Então, vamos lá. A legislação federal, LDB, por exemplo, divide a educação infantil só em 2 partes. Creche, 0 a 3 anos, pré-escola, 4 e 5. Ponto. Aqui, a BNCC, o que ela faz? Ela divide em 3 e não em 2 partes. A pré-escola, ela não mexe. Com 4 e 5 anos, ela não mexe. Permanece a mesma coisa. O que ela mexe é dividir a creche, tá? Então, ela divide a creche da seguinte forma. Bebês de 0 ano até 1 ano e meio. Aí ela coloca, crianças bem pequenas é 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas, 4 e 5 anos. É assim que ela divide o infantil, tá? Em 3 partes. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, tá? Então, bebê, 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas são as crianças de pré-escola, 4 e 5 anos. Então, a alternativa correta é a letra A. Ok? Vamos lá. 42, BNCC, explicita seu compromisso com a educação integral. Nossa, por que ficou tudo feio aqui? Peraí. Aí. Explicita seu compromisso com a educação integral. Nesse sentido, a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e não linearidade desse desenvolvimento. A pergunta é, o conceito de educação integral na BNCC está comprometido? Está comprometida se refere. Não é... Quando fala educação integral, não se refere a tempo integral, horário de aula, não é isso. É o desenvolvimento integral do aluno, do educando, em todos os aspectos, tá? Então, em qual dessas alternativas tem a resposta que vai de encontro com a educação integral, tá? É a letra C, construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com os desafios da sociedade contemporânea. Essa é a alternativa correta, porque as outras são pegadinhas. Ó, tá dizendo na A que ela é recente, que a BNCC é recente, que começou na última década, ela não é recente, tá? Ela foi renovada, mas já existia, né? Já existia, ok? Aqui tá falando que a B tá falando de carga horária. Educação integral não é a mesma coisa de educação tempo integral. A D tá falando de ensino religioso, que fala de um viés confessional, não. E a E fala da fragmentação. Na verdade, ela fala superar a fragmentação e não ter fragmentação, divisão, separação, não. A letra C está copia e cola da introdução da BNCC. Tá? Vamos lá. 43. Também sobre a BNCC. Vamos lá.
Todas essas palavras têm a ver com a BNCC. A, atitudes, B, valores, C, habilidades, D, conhecimentos e competências. Todas são palavras-chave que falam da BNCC, todas. Porém, qual que é o enfoque maior da BNCC? É a letra E, competências. De todas elas, o enfoque maior é nas competências. Aí vocês associam saber e saber fazer. Esse é o enfoque maior que está na introdução da BNCC. Saber e saber fazer é o enfoque maior entre todos, tá bom? Vamos lá. 44. Assinale a alternativa correta disposta em lei. Aqui vai falar sobre o calendário escolar. Deixa eu explicar para relembrar o conteúdo. Gente, o calendário escolar ele pode mudar. O que não pode mexer é com os dias e horas aulas. Tem que ter 200 dias letivos no mínimo e 800 horas no mínimo. Tá? Isso não pode mexer. Mas o calendário ele pode ser mudado, principalmente por questões climáticas, questões econômicas. Por exemplo, na região sul do país, eles colocam as férias no período de geada, para as crianças não ficarem doentes. Então, é uma questão que o calendário foi mudado por conta de questões climáticas. Outro exemplo, no interior do Nordeste do Brasil, em que as pessoas vivem da plantação e da colheita. É uma questão aí econômica, porque o sustento da família é aquilo. Então, eles colocam, por exemplo, as férias das crianças nessa época, porque os pais não podem levar para a escola, as crianças às vezes ajudam na colheita, né? Etc. Ah, mas criança não pode trabalhar. É coisas da cultura deles, é o sustento deles, não é que eles trabalham direto, né? Eles ajudam os pais só nessa época, ok? Mas a alternativa correta é B, ó. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino. Sem com isso reduzir o número de horas, tá? Isso não pode, tá? Pode mudar o calendário, não pode mexer com os dias, horas, essas coisas, tá? Então, a alternativa correta é B de bola. E a última da legislação. Com base na LDB, marque a alternativa correta referente à educação especial. A. O sistema de ensino deve garantir terminalidade específica para a conclusão do ensino fundamental. Eu acho que essa já é a certa, né? Já vou marcar, mas eu vou ver as outras. A oferta especializada dessa modalidade tem início aos 6, mentira, porque é aos 0 anos. É uma modalidade que oferece somente na rede regular? Não, não é somente. Tem que tomar cuidado com somente. D. O serviço de apoio especializado para atender é disponível exclusivamente nas classes especiais. Exclusivamente está errado. Ó, tem que prestar atenção nisso, ó. Por que que tá errado? Por que que tá errado? Por que que tá errado, ó? Tá vendo? Palavras negativas. E aqui não existe portadores, é educandos com necessidades educacionais especiais, tá? Então, a alternativa correta, letra A. E aqui nós finalizamos a parte da letra